Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu sei que já existem muitas séries abertas no canal e que eu ainda não terminei nenhuma. Mas, devido a alguns comentários recentes, eu acho que é necessário abrir uma nova série. E, na realidade, ela se vincula com uma série já existente aqui no canal, que é a série do meu livro 1. E esta série, que na verdade está e não está aberta ainda, ela tratará a respeito de qual é o nosso propósito e o nosso papel na evangelização nesse canal. E por que eu acho importante falar sobre o tema? Porque todo ministério, ele tem uma visão, ele tem um direcionamento. O direcionamento é as escrituras, sim. Mas eu estou falando de uma visão que engloba tudo o que nós aqui realizamos. E existem, e nós então vamos começar a falar sobre qual é a visão do canal e o que o canal ele produz. Se você dá um Google rápido aí, você verá algumas particularidades do canal. O canal ele ele é em curso o debate cristão saudável. Ele é em curso no ministério online chamado vindecristo.net. Esse ministério ele busca levar o melhor para as pessoas através do Evangelho. E o que o Evangelho ele nos ordena? Eu quero, para começar esta série, ler o que o próprio Jesus Cristo ele nos ordenou. E este será o ponto de partida para uma conversa aqui no canal, no Debate Cristão Saudável. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aliás, que é a visão de muitas igrejas. E eu quero estabelecer essa escritura como o ponto de partida para o nosso canal, para o nosso ministério. Então, abra sua Bíblia comigo em
Em Atos capítulo 1, aqui está falando sobre a ascensão de Jesus virado. E no versículo de número 8, Jesus ele promete uma coisa aos discípulos. E o que ele promete aqui? Antes disso, eu quero dar o contexto. Jesus acabava, porque todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, qual é o contexto aqui de Atos 1:8? Aqui no capítulo anterior, é o último capítulo do Evangelho de João. E no último capítulo do último Evangelho, aqui é contado, no capítulo 20, conta a ressurreição. E no 21 termina o Evangelho com Pedro sendo restaurado por Jesus e dando a ordem a Pedro para que ele apacente as ovelhas dele, de Cristo, traduzindo para que ele pregue o Evangelho. Esse é o final do capítulo de João, do livro de João. Indo, portanto, para o capítulo 1 de Atos, eu peço que você preste atenção, porque isso é muito importante. Nós temos a introdução no capítulo versos 1 a 4 e depois a gente tem a ascensão de Cristo, que vai do 5 ao 11. Na ascensão de Cristo, olha o que o Senhor diz. Olha o que ele se pergunta. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Veja bem, Cristo ele já tinha passado 30 anos com eles, já tinha sido levado ao sacrifício, já tinha sido espancado, morto, sepultado e já havia ressuscitado. Isso tudo aconteceu, mas uma coisa não mudou. Eles não tinham entendido que Jesus Cristo ele não tinha vindo para instalar ou para restaurar um reino humano. Eles não haviam compreendido isto. E eles insistem, ele diz, Senhor, aqui na verdade é os discípulos, né, os apóstolos. Senhor, parte B do verso 6. Senhor, restaurar tu neste tempo o reino de Israel. Eles não só queriam que Cristo restaurasse o reino de Israel, ou seja, que todas as nações se curvassem e adorassem Israel, mas eles queriam uma coisa imediata. E olha a resposta de Cristo. E disse-lhes, verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui Jesus Cristo ele está dizendo que tem coisas que Deus faz e que ele não tem que dar satisfação para ninguém.
Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que Deus faz na tua vida que Ele não tem que te dar explicação. Tem coisas que Deus faz na vida dos seus filhos, tanto na vida pessoal quanto na vida comum, comunitária, que Ele não tem que dar explicação para ninguém. Mas o coração desse texto, se eu posso assim dizer, de todo, pelo menos da primeira parte do capítulo, é o versículo 8. E esse é o tema da evangelização do nosso canal. Olha o que o Senhor diz. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou seja, o Espírito Santo já estava vindo para atuar na terra pela igreja. E aí ele diz que há de vir sobre vós e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, preste atenção, meu querido. Para nós pegar um salve para Francisco e sua mãe, um abraço a todos. Para nós pegar o Evangelho, nós precisamos estar... Não saia, por favor. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Veja que Jesus, ele não apenas mandou eles anunciar o Evangelho. Não. Jesus Cristo atribuiu a pregação do Evangelho ao poder que ele chama de virtude, que eles receberiam. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Então, logo se entende que para mim pregar o Evangelho de Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo. E aqui nós não estamos falando, antes que pensem ao contrário, nós não estamos falando, gente, vocês precisam entender isso aqui para entender todo o resto. Quando eu falo em poder do Espírito para pregar o Evangelho, eu não estou falando de exclusivamente, até pode haver, mas não exclusivamente. Eu não estou falando de um dom de línguas, de um dom de revelação. É claro que isso é importante para a pregação e propagação do Evangelho. Mas quando eu falo que nós devemos receber poder, eu estou falando que se não for pelo Espírito Santo, não existe pregação. Se não for pelo Espírito Santo, não há conversão. Se não for pelo Espírito Santo, eu não poderia estar aqui ministrando a palavra. Quem está entendendo, diga amém nos comentários. Se não for pelo Espírito Santo, e por Deus e por Cristo, eu não sou nada. Eu não sou literalmente nada. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que a primeira coisa para me pregar o Evangelho é eu ter acesso
ao Espírito e que ele habite em mim. Porque o texto diz que nós receberemos a virtude de quem? Do pastor, do padre, do evangelista, do diácono, do presbítero. Não, nós recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, quando eu tento pegar o Evangelho na minha carne, na minha força, eu não tenho como. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é ter o Espírito Santo. O segundo ponto para mim pegar o Evangelho é nós sabermos de qual Evangelho nós estamos falando. Segundo o livro de Romanos, capítulo 1, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que quer, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o Evangelho não é meu. O Evangelho é de Cristo. Para mim manifestar. Deixa eu só pegar aqui. Para mim ter a manifestação da pregação do Evangelho, em segundo lugar, primeiro eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu preciso estar cheio de Cristo. A doutrina de Cristo tem que fluir na minha vida. Eu não posso pegar o Evangelho se eu não tiver conhecimento. Mas eu também não posso pegar o Evangelho se eu não tiver poder. E o próprio Cristo ele disse que nenhum poder que os homens não têm, nenhum poder se do céu não for lhe dado. Então, quando eu pego o Evangelho, eu manifesto a natureza de Cristo através da minha pregação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem sobre mim e eu manifesto as coisas de Deus. Não é um ato apenas humano, que eu diria que a contribuição humana é bem pequena, não é 1%. Então, é claro que quando eu tenho o Espírito Santo, deixa eu só fazer uma coisa, 1 minuto. Desculpa, querida, minha cachorrinha. Então, quando eu tenho, onde eu parei, quando eu tenho o Espírito Santo e tenho o Espírito de Cristo, eu pego o Evangelho. Agora, se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, um terceiro ponto
é que eu não posso pegar o evangelho de qualquer maneira. Existe uma ordem. O reino de Deus é feito com ordem. É por isso que a gente não está falando de culto. Mas, um exemplo, é por isso que Paulo, quando vai falar dos dons espirituais, principalmente no culto, ele diz que precisa ter uma ordem. E aqui a gente não está falando de dons espirituais, mas a gente pode utilizar o mesmo princípio para a pregação do Evangelho. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 14. Ele diz assim, ó. Cadê? 1 Coríntios capítulo 12. Ele diz assim, que eu não vou achar, mas tem uma passagem que Paulo disse que para te falar em línguas precisa ser dois, no máximo três, em sequência, e precisa ver intérprete. Até o final da live eu dou a referência, ok? Então, aqui o assunto não é dom de línguas, mas o princípio é o mesmo. Precisa ter uma ordem. Quem está entendendo, diga amém. Para mim, manifestar o poder de Deus através da pregação do Evangelho precisa ter uma ordem. E qual é a ordem? Fazer o que e como Jesus fez, falando daquilo, da doutrina. Tem muitos pregadores hoje que fazem um culto, mas que não existe manifestação espiritual, não existe ensino da palavra. No culto, a principal coisa, além da ceia, é claro, é a pregação da palavra. Então, qual é o meu ponto aqui? Que para mim mostrar o Evangelho, eu preciso estar unido com a palavra. E é por isso que eu me instituí aqui no canal. Vai ter outros, tá? Vai ter outros sim. Mas, por enquanto, eu instituí 2 cursos de teologia, que eu chamo assim. Se você não quiser chamar de curso, não precisa, porque o ministrador tem pouco conhecimento, mas eu chamei de curso, tá? E o que são esses cursos? Os cursos são... o primeiro curso é um curso das nações básicas do Evangelho, os princípios e doutrinas básicas. Então, expiação, batismo, os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos da reforma, os princípios de salvação. Este curso, ele já está ocorrendo. E qual é o nosso objetivo? Que você saia desse curso, e digo, ele não tem um prazo de término, que você saia desse curso equipado para enfrentar as obras
de que, como eu já vou explicar o nome. O segundo curso é um curso de escrituras, onde nós falaremos profundamente da palavra de Deus. Então, eu vou falar mais sobre isso. Mas já que foi tocado no nome do canal, eu vou começar por isso. Eu já falei da operação do propósito. Agora eu vou falar do nome. O nome do nosso eu vou ir de dentro para fora. Então primeiro eu vou falar do nome do canal, depois eu vou falar do nome do ministério. O nome do canal é Debate Cristão Saudável. E eu acrescentei ontem nele a visão teológica. Então, deixa eu explicar esse nome. Quem tá comigo, amém. Só deixa eu ver o nome aqui certinho. Então, desculpa, voltei. O nome do canal é Debate Cristão Saudável. A ciência teológica. Eu vou dar só um resumo, porque, como eu disse, isso vai ser uma série de vídeos, então durante a série eu vou explorar melhor. Mas vamos lá. Quem tá comigo, diga amém. Eu preciso saber se eu tô sendo claro e se esse vídeo tá surtindo seu efeito aqui. Tô sendo claro? Sim, João. Obrigado, Camilo. Então vamos lá. O nome é Debate Cristão Saudável, a ciência teológica. Eu vou explicar palavra por palavra. Primeiro, debate. Eu percebi ao longo de muitos anos que para nós aprender um evangelho, nós precisamos debatê-lo. E eu não utilizei esta palavra como uma palavra pejorativa para influenciar brigas no meio do povo de Deus. Se você achou isso, desculpa desapontá-lo. Meu papel aqui não é esse. E eu já aviso que toda forma de desrespeito aqui nos comentários será punido. Debate num sentido filosófico de induzir induzir a reflexão daquele que está ouvindo para que ele possa ponderar acerca do assunto que está sendo abordado e exposto. Então,
Através da aplicação da palavra, eu posso, a partir dela, ter um debate com um telespectador. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou falando sobre dom de línguas, utilizando o exemplo que a gente usou aqui a passagem. Só que eu sei que nem todos acreditam no dom da conselharia. Então, eu, através de um debate, eu posso expor a doutrina e posso influenciar o meu telespectador a refletir se aquilo é verdade, se as escrituras elas estão apontando para este ponto ou não. Eu posso, através de um debate, dizer o que é o dom de línguas e como é uma escritura que não é totalmente óbvia nas suas palavras, eu posso então, a partir desse ponto, desenvolver um debate para que nós possamos chegar ao conhecimento pleno da palavra, certo? Então, por isso, um debate. Como eu disse, eu estou fazendo só um resumo, depois eu vou falar melhor sobre isso. A segunda palavra é questão. Para mim ter um debate eficiente na igreja ou sobre as escrituras, eu preciso de Cristo. É por isso que eu iniciei com as palavras de Cristo. Porque se eu tiver um debate e que isso não for o centro, pode acontecer duas coisas. Ou eu posso envergonhar o nome de Deus, pode acontecer várias coisas. Mas eu vou dizer algumas. Eu posso primeiro envergonhar o nome de Cristo e, portanto, a sua igreja. Em segundo lugar, eu posso cair na heresia e no legalismo. Se eu não tiver um debate onde o Cristo que eu sirvo não seja o centro disso, eu posso prejudicar o Evangelho. E eu posso prejudicar o Evangelho de variadas maneiras bem graves. Então, Cristo, ele precisa ser o meu ponto de partida e o meu ponto de destino. Como assim? Ponto de partida, porque eu vou, a partir da sua palavra, ensinar o Evangelho. E o ponto de destino, porque a partir da sua palavra eu ensino o Evangelho para que eu e quem está me ouvindo saiba como chegar até ele. Então, Cristo é tanto a partida quanto o destino. E o meio? O meio também é Cristo, porque o meio é o que eu estou fazendo para ele, para que eu possa chegar lá. Ah, Thiago, mas a salvação não é por obras. Ok, mas quando você está vivendo com Cristo, tu também faz obras. Isso vai contar depois no mundo celestial. Então, para mim ter um debate, e aí eu já vou chegar na última palavra, mas
para que eu possa ter um debate, eu e o meu telespectador, nós precisamos, eu e o meu telespectador, precisamos estar enraizados nessa rocha que é Cristo. Se eu tiver um debate que o meu ponto, tanto inicial, quanto do meio, quanto final, não seja Cristo, eu já saí do centro da vontade de Deus. Então, esse debate, ele precisa estar enraizado em Cristo. Eu quero ler uma passagem quando Cristo ele institui a sua igreja no final do Evangelho de João. Eu peço que você acompanhe comigo. No final na última perícope do texto, Pedro é restaurado por Jesus. E Jesus ele diz assim, Simão Pedro, Simão de Jonas, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe a segunda vez a Simão, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque por lhe ter dito terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Para que nós tenhamos um debate cristão a partir dessa escritura, eu preciso amar Cristo. Eu não posso apenas conhecer de ouvir falar. Eu preciso gerar no meu coração, ou melhor, eu preciso permitir que Deus gere no meu coração o desejo de apacentar as suas ovelhas. Eu preciso deixar com que Deus viva em mim. Então, esse debate, ele precisa ser cristológico. Ele precisa ter Cristo como ponto de partida, como ponto intermediário e como ponto final. Cristo precisa permear este debate. Porque se não for assim, irmãos, será apenas uma discussão. Se Cristo, ele não debate, ele é uma discussão, certo? Agora acompanhe comigo. Se
ele já é uma discussão e debate. Eu creio que seja uma discussão intelectual para agregar e não para destruir. Ou seja, ele tem que ser um debate intelectual honesto e verdadeiro. Se isto é verdade, então nada melhor e nada mais apropriado que eu tenha Cristo permeado nesse debate. Porque se Cristo não permear esse debate, não será. Gente, só um minuto. Não saia daí. Voltei. Se Cristo não permear este debate, pode acontecer muitas coisas. E muitas coisas ruins. Você vê que toda vez que os apóstolos ensinavam, eles estavam cheios de Cristo. Então, irmão, toda vez que tu vai pelo Evangelho, olhe com fervor. Mesmo que você não pare para orar, porque às vezes não dá tempo, que deveria dar, mas às vezes não dá, tenha uma oração no seu espírito. Tenha uma oração, diga: Senhor, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Cristo é Ele que está sendo adorado através da sua operação, e não você que está sendo adorado. Um grande exemplo disso é o anjo Gabriel, quando Daniel, que apareceu a Daniel quando Daniel iria se dobrar para adorar, ele disse: não, adore somente a Deus, eu sou um servo, teu irmão. Certo? Então, tem um debate cristão, certo? E isso me leva à nossa terceira palavra do título. É uma palavra que ela nos dará muitas informações. Por que saudável? Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero ser mais objetivo e mais claro. Eu preciso ter um debate não somente cristocênico, mas saudável, ou seja, o meu nível intelectual, ele também precisa estar em prol do Evangelho. Não é porque
é para o evangelho que eu vou fazer de qualquer jeito. Então, a saudabilidade do debate, ela precisa estar em segundo lugar. Primeiro, ele é cristocênico, mas em segundo lugar, e essa ordem nunca pode ser mudada, ele precisa estar num nível onde as pessoas que estão ali sejam edificadas, onde que a luz de Cristo, não somente a doutrina, mas que o Espírito seja mostrado através da minha vida. Quando eu tenho debate, eu até posso falar a verdade, mas quando eu falo a verdade gritando, brigando, sendo agressivo, sendo injusto, enfim, eu não estou demonstrando a luz de Cristo. O que eu estou dizendo até pode ser verdade, mas você já ouviu que muitas vezes a testemunha que mata a verdade, ela até pode levar a verdade, mas se ela não tem uma conduta se ela não tem uma conduta que Cristo teria, esta pessoa mata a mensagem. E muitas vezes ela pode fechar a porta de uma pessoa que iria aceitar o evangelho se fosse uma outra situação, porque ela não soube lidar com aquilo de uma melhor forma. O que ela ensinou até poderia ser verdade. O que ela manifestou até poderia ser verdadeiro. Agora, o que as pessoas viram através da vida dela não testemunhou a glória de Deus. Então, a minha vida, ela precisa estar coerente com aquilo que eu estou levando, com aquilo que eu estou manifestando. Ação da habilidade espiritual. Mas tem uma segunda matéria que precisa ser saudável, que é a matéria física. Para me levar o evangelho, eu preciso estar saudável fisicamente. Tem um pregador que acho que era um pregador, agora eu não sei se ele era anglicano, da Inglaterra, não sei, mas era um pregador. Depois eu dou um nome aqui para vocês na próxima live. Mas ele disse uma frase tão interessante, que ele disse: Deus, ele me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. O que isso quer nos dizer? Que à medida que nós usamos o nosso corpo, nós precisamos cuidar dele. Se eu pego o evangelho, mas eu não me cuido, eu posso comprometer a mensagem.
E mais uma vez, eu preciso ser luz, não somente nas palavras, mas nas atitudes que geram um bom exemplo. Então, quando eu manifesto a saudabilidade do meu corpo, eu posso aumentar ou diminuir meu tempo de vida. Da mesma forma que a saudabilidade do meu corpo pode aumentar ou diminuir o meu tempo de vida, ela também pode manifestar uma reação mais ou menos eloquente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa até pode ela estar boa de saúde, digamos assim, não quero dizer boa de saúde no sentido que ela não está para morrer. Mas, por exemplo, ela pode estar boa de saúde e ter um problema na fala, como eu tenho. E aí, muitas vezes, ela prejudica a relação porque ela não se cuida. Ela prejudica a mensagem porque as ferramentas que ela tem, ela não afiou o machado. Tem uma parábola que diz que um cara que cortava madeira, toda vez ele tinha que afiar o machado primeiro. E chegou um certo dia lá, sapato que eu estou inventando. E aí chegou um dia lá e ele não tinha afiado o machado. E aí aquele dia ele não pôde produzir. Ou seja, ele tinha material, ele tinha madeira, ele tinha machado, mas o estado que estava o instrumento de trabalho dele prejudicou ele. Então, para mim ter um debate cristão, e novamente ele precisa ser um debate, ele precisa ser cristocênico, ele também precisa ser saudável, ou seja, não somente na forma espiritual de eu ter ser saudável no sentido de não misturar a palavra de Deus, não vender, por exemplo, carne de segunda, digamos assim. Eu sei que foi uma palavra chula, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu também preciso ter uma vida saudável. Um outro ponto, agora um ponto espiritual de ser saudável o debate, é que quando Paulo, agora eu não me lembro o texto, mas Paulo, ele disse que ele não misturaria a palavra de Deus, porque Paulo era um cara que ele veio do judaísmo, ele era um doutor da lei, e ele disse que estou utilizando nas minhas palavras, né? Ele disse que tinha muitas pessoas que achavam que ele podia ser mais popular, mas para isso ele precisava negar o que ele estava ensinando, ou pelo menos se distorcer no sentido de não falar toda a verdade.
E isso pode ser a ruína de um ministério, porque ele está tocando a palavra de Deus por um desejo mundano, ou para ter mais popularidade, ou por ter mais riqueza, ou por ter mais um sucesso ministerial, por exemplo, em ser líder de uma igreja. Então, eu preciso estar, eu como pregador do Evangelho, eu preciso mostrar uma coisa saudável a partir daquilo em que eu mostro, não somente nas minhas palavras e nas minhas ações. Porque aquele que pega o Evangelho, ele não pode só pecar, ele não pode só ele não pode só não pecar naquilo que ele fala, mas ele não pode pecar nas suas atitudes. Assim, mas não tem ninguém que não peca nunca, sim. Mas existe uma diferença entre tu não pecar nunca e tu viver pecando. E um pregador do Evangelho, para novamente, é aquela coisa do cavalo. Se por um lado eu preciso estar saudável fisicamente para não comprometer a mensagem, eu também preciso estar saudável nas minhas atitudes, no meu exemplo, no meu trato para com outras pessoas, para que eu não comprometa aquilo que eu estou levando. Entende? Então, eu preciso ter muito cuidado no que eu estou dizendo, na maneira com que eu estou dizendo e o que eu faço depois daquilo que eu disse, o que eu disse. Porque não adianta eu ir na igreja domingo, pegar um belo sermão e aí na segunda-feira está traindo a minha mulher, está mentindo, está adulterando, roubando. Eu estou aqui falando de pecados mais graves, mas também pecados cotidianos, como birrar, como falar mal, como não ler as escrituras. Eu preciso estar fiel, coerente com aquilo que eu levo, certo? Porque eu não sou somente um ministro da palavra, mas eu sou ministro do Evangelho. E segundo Paulo, Romanos capítulo 1, olha o que Paulo ele diz, Romanos capítulo 1, verso 27, logo no início da carta que muitos teólogos chamam de o quarto evangelho, ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho, verso 16, pois é o poder de Deus, pois é o poder de Deus para salvação. Guarde essas palavras, o poder e salvação de Deus. Opa, vai cair, peraí, deixa eu voltar. Peraí, um minuto, gente, que eu tô tentando salvar a live aqui. Um minuto, peraí.
Pera aí, gente. É que depois que dá um tempo, acho que é uma hora, tem que ainda dizer que dá ativo. Então, eu preciso manifestar, quando eu preciso dizer que o Evangelho, ele é esse poder. Então, eu preciso viver uma vida, uma fé saudável, para que a minha mensagem não seja estragada pelas minhas ações. É claro que um ministro, ele nunca vai conseguir, digamos assim, ao pé da letra e estragar. Porque o Evangelho é o que é independente de eu e você no fim último das coisas. Agora, eu posso estragar no sentido de comprometer a mensagem, no sentido de que a minha vida pode refletir nas pessoas que estão ouvindo. E se eu tiver uma vida torta, eles vão dizer que esse cara que pega a palavra tá fazendo isso e eu não vou para essa igreja. Entendeu? Então, no fim último das coisas, nada pode estragar o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é perfeito. Agora, num terreno territorial, eu posso sim estragar o Evangelho pelo meu exemplo. Quem entendeu essa última coisa que eu falei, diga amém. Vocês entenderam o sentido da palavra estragar aqui? Eu preciso saber. Entenderam? Obrigado. Eu vou fazer uma live, depois eu vou me aprofundar mais sobre isso, mas o nosso canal, a partir de ontem, ele tem um subtítulo, que é a ciência teológica saudável, e eu vou explicar isso na próxima aula, que esse subtítulo também faz parte de um título. Eu vou mostrar como a ciência, ela também é utilizada para o Evangelho. Tem muita gente que acha que a ciência e o Evangelho são coisas antagônicas. Eu vou te mostrar que não. Porque a ciência é conhecimento. E teologia significa teos, Deus, e logia significa estudo. Olha a importância de tu saber línguas originais. Eu até agora não sei, mas quero aprender. Então, a teologia é o estudo de Deus, de Theos, certo? De Deus. Então, ele também é importante. Depois, no terceiro vídeo, eu vou falar sobre o nome do nosso ministério, que é Vinde a Cristo, né? Então, no nosso ministério, esse é o canal principal, mas tem outros canais. E eu montei esse grupo de canais como Ministério Vinde a Cristo, e eu vou mostrar
E aí entra, nesse coisa do ministério, entra um pouco aquilo em que eu falei do livro de Atos, no capítulo 1. Atos 1:8, certo? Esse entra no ministério. Então, eu vou fazer que nem as outras mensagens. Eu vou passo por passo, pode demorar bastante. Mas a gente vai chegar lá. Não somente a teologia, mas o conhecimento bíblico é um quebra-cabeça, é uma construção. E para isso demora tempo. Precisamos ter paciência, precisamos estudar, precisamos analisar, pegar, ensinar, exortar e diligentemente. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar bem qual é o nosso papel. E eu também vou falar sobre o nosso livro principal, que é o Plano Eterno de Deus. Então eu vou unir as duas coisas, o nome do canal e do ministério e o nosso projeto principal, que vai ser, digamos assim, a exibição da doutrina de Cristo. Então, nós vamos ver isso nessa sequência. E aí, eu vou ficando por aqui. Hoje é meia-noite e nós voltamos, certo? Que Deus abençoe todos. Eu vou ver se eu vou na igreja amanhã. Se eu não for, eu vou voltar hoje. E aí nós vamos dar início a um outro módulo do curso de Teologia 2, que esse módulo, eu vou fazer uma coisa. A live de hoje, os primeiros 10 minutos, será uma live para todos. Depois dos 10 minutos, eu vou fechar somente para membros inscritos. Então, se você quiser participar da live, se inscreva. Você pode assinar a live aqui mesmo, depois dessa, e aí um valor mínimo, acho que 15 ou 10 pila, que é o debatedor seminarista. E aí você pode acessar os nossos cursos de área VIP, certo? Então, eu até vou deixar aqui no nosso caderno marcado para hoje, às 23h30, nós vamos começar o curso desse módulo. E aí eu chamo você, tá bem? Eu até vou deixar marcado aqui, tá? 1h, primeiros 10 minutos liberado, e depois membros. Então, vai ser assim, vai ser 1 hora de live hoje das 23h30 à 00h30 ou à 00h40.
E aí eu vou iniciar esse livro. Eu peço que você assine o nosso canal para que você possa assistir essa live, a segunda parte, tá bem? Então, eu espero você. Eu tô iniciando porque muita gente me pediu para fazer live de noite, mas vocês precisam chegar junto. Então, hoje, das 23h30, 1h e pouco, eu vou estar trazendo uma live do início do nosso módulo de LDM. Se você quiser saber essa siga, você entra hoje. É um assunto que eu não vou falar agora o que é. E aí nós iniciamos, tá bem? Que Deus abençoe. Eu espero que você possa ter entendido um pouco do nosso propósito aqui. O nosso propósito é levar o Evangelho e ter um debate cristocênico e amável às pessoas para que possa haver conversões de muitas almas, certo? Que Deus abençoe todos. Vamos terminar orando e eu quero terminar com as palavras de Cristo que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está no Evangelho de Cristo segundo o relato de João, no capítulo 8, no verso 32. Qual é o contexto? Jesus aqui está falando que é maior que Abraão. Ele contou que ele é a luz do mundo e ele está testemunhando disso, certo? Então que nós possamos amar aquilo, certo? E saber a verdade que liberta, que ele é verdade. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E eu te peço que você que é membro, vai ter lives especiais para vocês. Então assine aqui e hoje a partir das... Deixa eu ver aqui. A partir dos 11 minutos, ou seja, das 22h40, vai ter uma live especial para você. Então, assine lá hoje. Hoje, das 22h, horário de Brasília, live desse assunto especial, 22h30. E aí, 22h40, ou seja, 10 minutos depois, a gente vai vai fazer a segunda parte da live somente para membros. Então, venha conosco e aprenda que um debate cristão ele deve acontecer, mas ele deve ser cristocênico e saudável, certo? Que Deus abençoe. E segunda-feira voltamos ao nosso módulo de escatologia, ok? Que Deus abençoe. E amanhã retornaremos então a nossa módulo de
escatologia, certo? Tá, vou anotar aqui para não me esquecer. Segunda, escatologia. E amanhã é cristologia. Senão depois eu esqueço. Tem que anotar aqui. Tá bem? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Vamos orar. E, gente, por favor, vão lá no YouTube e se inscrevam, tá bem? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Senhor, venha ao nosso favor, venha ao nosso encontro. Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Desculpa. Que o Senhor possa ser consolado em nossas vidas e que possamos buscá-lo de todo o coração, nos perdoe pelos nossos pecados e nos obrigado por essa forma de levar esta palavra em nome de Jesus Cristo. Gente, eu quero fazer uma última pergunta. Eu sei que esse canal é aberto para coisas cristãs e eu não quero mudar isso. Mas eu tô pensando ainda, cogitando ideia, estudando a possibilidade de fazer alguns cursos alternativos como tecnologia e outras coisas. Claro que seria coisas básicas. Eu quero uma opinião de vocês, então hoje falaremos sobre isso na live das 10h30, certo? Então, que Deus abençoe e vamos discutir sobre isso, tá bem? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até hoje, às 11h30. Se não tiver live, eu vou avisar também. Que Deus abençoe.